deu um chute aqui no meu celular e ele fechou o vídeo. Nós estamos aqui em Deuteronômio 23, nós lemos agora do 1 até o 14 e vamos do 15 em diante. Aí diz assim, ó: não entregarás ao teu senhor o escravo que tem afligido dele, e se acolher a ti, contigo ficará no meio de ti e no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, aonde lhe agradar, não o oprimirás. Então, as promessas feitas ao Senhor deveriam ser cumpridas, tantas quanto fala aqui sobre escravo, né? Mas a gente tem um entendimento de servo, não é um escravo, é um servo. Fugindo do seu senhor, se refugiar de ti. Então, às vezes aconteceu alguma questão aí de desentendimento entre o senhor da outra pessoa, entre a pessoa que servia a ele, e ela fugiu, escapou, foi procurar você, foi procurar a sua cidade, refúgio, né? E por questão de justiça, de compaixão, você primeiro vai esperar, porque tinha todo aquele processo, né? A pessoa ia reclusar ali na cidade de refúgio, e nesse meio tempo ela ia tentar se defender, ia abrandar o coração aí da pessoa que estava querendo tirar a vida daquela pessoa, teria tempo para se juntar provas em defesa de si próprio. E aí você, por compaixão, você não devia entregar essa pessoa, devolver esse escravo fugitivo ao seu mestre. Como eu falei, fala aí a respeito da compaixão com os oprimidos, compaixão com outras pessoas. E fala que ele devia habitar no meio da sua casa, a ideia do fugitivo ser acolhido pelas pessoas, né, para depois ele poder voltar para a sua cidade. O próprio povo de Israel, né, se reclusou em alguns povos, passou por algumas cidades, pediu refúgio, e a proteção ali foi mantida quando eles fizeram isso. Então, era importante que eles também mantivessem essa palavra para com Deus, não para com aquelas pessoas. Porque uma vez também eles foram andarilhos, nômades, como estavam ainda sendo aqui, para depois poder encontrar aí a sua real casa, o seu real lugar na sociedade. 17 aí o 18, restrições com relação aos estrangeiros. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao teu Deus. A gente até comentou sobre isso, sobre as sacerdotisas de Afrodite, né? Lá no Novo Testamento, quando a gente comentou a respeito do véu, do uso do véu. Então, continuando, né? Quando você for ver falar de Afrodite, no Novo Testamento vai estar o nome Afrodite, mas se for no Antigo Testamento, vai estar fazendo referência a Astarote. O livro de Juízes fala muito sobre isso. Como eu expliquei, não sei se você lembra, eu vou falar de novo.
A gente viu naquele filme Hércules, quando a gente era adolescente, que Afrodite era a deusa do amor, né? E como que eles adoravam a deusa Afrodite? Se prostituindo. Eles alegavam que eles estavam limpando os homens das impurezas através do ato sexual com isso. Havia homens e mulheres que se prostituíam aí para Afrodite, né? A devoção a essa deusa, a Astarote, era assim através da autoprostituição. As mulheres raspavam a cabeça para identificar que eram profetisas de Astarote e elas ficavam aí à porta das cidades se prostituindo para adorar essa entidade, enfim, Astarote. E os homens era o contrário, os homens eram afeminados. Os homens tinham os cabelos muito compridos, né? Enquanto as mulheres eram carecas, os homens tinham cabelo comprido, né? E aí fala, né, que das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, porque eles recebiam para fazer isso. Então, alguns eram tidos como profissionais do sexo, vou colocar assim, posso pôr, né? A gente tem isso também na população atual, né? Quem trabalha e receba por isso, Deus me perdoe, mas isso, desde que o mundo é mundo e até o momento atual também, é considerado aí uma abominação, né? É algo aí que corrompe, né, as práticas morais, totalmente imoral, independente da questão da espiritualidade, né? Eu creio que você também pensa da mesma maneira que eu, mas por isso que eles enfatizavam que tinham que ser pessoas que se casarem do mesmo povo, né? E não se deixar influenciar pela cultura dos demais, porque tinha essas pessoas que viviam em volta e eles viam todos os dias, né? Não é porque você está vendo todo dia que você vai achar normal, pelo contrário. Se mantém puro, se mantém com a sua vida dentro da moral e dentro da espiritualidade que você cresceu, que você foi orientado ali dentro do povo de Israel. E fala ali no versículo 18, não trarás salário de prostituição nem preço. Como eu falei, né? Esquece aí esses ganhos obtidos por meio de prostituição. Esquece aí. Tem algumas bíblias que falam enquanto o preço de cachorro era uma gíria para ganhos obtidos por prostituição masculina. Não sei, a minha não tem, né? Mas a referência que faz é isso. Então, como eu falei, tinha quem adorasse Astarote, tanto homem quanto mulheres. Mas esses valores recebidos não eram bem aceitos na casa do Senhor. Então, não podia trazer esses lucros, eles não eram aceitos para fazerem votos religiosos, né? Então, Deus exige ofertas feitas com sinceridade e pureza de coração, não prolabores aí, colocar assim, concluídos aí de outra maneira, né? Independente da atividade aí, a atividade que você consegue arrecadar o seu dinheiro, né? Deveria ser algo aí que fosse aceitável a Deus. A prostituição, como era um ato comum na época em que eles recebiam por isso, eles não deviam aceitar esse tipo de voto. Não aceitará qualquer voto, porque uma ou outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Verso 18. Verso 19 vai dizer assim: a teu irmão não emprestarás com juros, será dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume
se apresentar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém, a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passa a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de em ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás, e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então, primeiro aqui vai falar a respeito de votos e de cobrança e de juros. Então, para com os seus irmãos em Cristo, fala que eles não deveriam cobrar juros. Os israelitas, eles são seus compatriotas, são seus amigos, são seus irmãos em Cristo. Então, você deve viver ali numa sociedade de maneira equilibrada. Então, você pode emprestar, sim, mas sem juros abusivos, né? Se aproveitando aí do mais vulnerável. Era com o intuito de proteger aí essas pessoas. Porém, quando se trata de estrangeiros, fala que os juros poderia ser cobrado. O 21, quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, certamente o Senhor teu Deus te pedirá e em ti haverá pecado. Então fez um voto diante de Deus, alguém fez esse compromisso com o Senhor, é esperado que ele cumpra esse voto, né? Mas já se viu falar uma coisa e não cumprir, você está pecando, né? Então você tem que ter um compromisso com as pessoas e com Deus, com as promessas que você faz a Ele. Você tem que levar a sério. O descumprimento dessas promessas vai ser considerado uma transgressão espiritual. Então, fez um voto diante de Deus. Se você não cumprir esse voto, você estará pecando. Quebra de voto aí é uma quebra de palavra e uma transgressão a Deus. Então, fez uma promessa para Deus, fez um voto com Deus, cumpra esse voto. Já falei, né? 24 agora. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares. Porém, não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém, na seara não meterás a foice. Então, o último aí pedacinho vai falar a respeito da colheita e da alimentação. Parece simples, mas aí fala a respeito de generosidade. Por quê? Porque quando eles tinham o hábito de deixar para a viúva, para o necessitado, alguma coisa nas árvores, na plantação, para poder manter aí essa pessoa caso ela passasse aí pelo seu campo, estivesse com fome. Então, quando você fosse colher, você não deveria colher mais do que você precisa. E fala do campo do teu próximo, né? Como eu falei, você está passando por um momento de fome, vai lá no campo do teu próximo e colhe só daquilo que cabe nas suas mãos, aquilo que vai poder matar a tua fome. E não vai se aproveitar de maneira nenhuma da generosidade para com o próximo, né? Visto que eles eram uma sociedade aí que viviam da agricultura, né? Era o movimento ali na época em que era mais usado, né? A plantação de alimentos. Então, as pessoas também compartilhavam com os viajantes,
com os famintos, um necessitado, com a viúva, né? Mostra a solidariedade que as pessoas tinham que ter com umas com as outras. Amém? E é isso. Então, hoje a gente encerrou o capítulo de número 23. Agora vamos para o capítulo de número 24. Será que eu li certo? Tá certo. 24. E diz assim: se um homem tomar uma mulher... Então 24 começa assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e o despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, aqui a gente está falando sobre questões de divórcio. Então, para começar, o divórcio existe desde o Antigo Testamento. Não acho que você é obrigado a ficar casado se você não cumprir dentro dos ensinamentos aqui da palavra. Então, por que existiu o divórcio? Vou começar por isso. Então, o divórcio existia para garantir à mulher, não ao homem, o direito aí dela poder se resguardar. Por quê? Porque a gente tinha uma sociedade totalmente machista naquela época, né? Então, o que era o certificado de divórcio? Era um papel, né, que atestava essa mulher que ela estava divorciada do marido. Porém, essa parte aqui está dizendo que essa mulher, se ela se casou e depois esse esposo não quis permanecer com ela, e se ele der o termo de divórcio para ela, o comum era o que acontecia, era o repúdio. A gente via homens que se casavam com mulheres e se por algum motivo se desgostavam ou por algo que aquela mulher havia cometido, eles pegavam para si uma segunda esposa. Era comum você ter mais até 3, 4, 5 mulheres aí dentro de um relacionamento com um homem, né? Era liberado por essa prática aqui. Mas fala aqui na palavra que esse homem tem essa esposa. Aí às vezes ele pega uma segunda esposa, mas começa a repudiar, começa a se desfazer dessa primeira esposa, começa a não dar assistência para essa esposa. Essa esposa, ela poderia pedir a carta de divórcio, esse documento aí, esse certificado de divórcio. Podia ser o contrário também. Podia ser que esse marido se enjoou dessa esposa, não porque enjoou no termo enjoou, mas que ela cometeu algo, que ela fez algo que desagradou aí a esse esposo, né? Desagradou a Deus. Então, ele pode entregar aí o termo de divórcio a essa mulher. É claro que não é coisa simples. Tinha que ser levado aos líderes ali no templo, tinha que ser examinada a causa, tinha que ser conversado. Era uma sociedade em que, como nos tempos atuais, ambas as partes eram ouvidas, para que houvesse aí um desvínculo de casamento que acontecesse, mas que fosse visto não somente pelo homem ou somente pela mulher, mas pelas duas partes.
né, eram analisadas os dois lados da moeda. Mas esse que nós lemos fala que às vezes essa mulher recebeu a carta de divórcio e ela se casou por uma segunda vez. E acontecer dela também se separar desse segundo marido. E aí a palavra fala que ela, porque esse segundo marido morreu, ela não poderia casar mais uma vez com o primeiro. Então, também mostra que você vai desfazer um casamento, você tem que pensar muito bem. Porque diante da lei, da prática de Moisés, as leis do Antigo Testamento, descasando uma vez com essa primeira esposa, dando a carta de divórcio, você não poderia casar de novo. Então, até para isso, tinha que ser pensado. Desfazer um casamento, como nos dias atuais, né? Mas são anos que a gente vive com uma pessoa, então não se pode se desmanchar uma união, uma família, de uma hora para outra, assim, sem se organizar certinho o que está acontecendo. Mas o texto aqui, ele vai explicar com riqueza de detalhes a respeito aí dessa esposa que se descasa, e o segundo marido morre, ela não poderia regressar para o primeiro casamento. O texto fala somente sobre essa questão. As demais a gente não tem esclarecimento, mas a gente vai ver mais à frente em outros capítulos. Não nesse hoje, mas em outros. Vai falar também do homem recém-casado não sair à guerra, porque esse homem tinha que viver, né? Ó, deixa eu ver aqui. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e se proverá felicidade à mulher que tomou. Porque o risco de morrer na guerra era muito grande. Então, recém-casado, vive sua vida de casado, bonitinho, feliz com sua família. Depois, assim serve a guerra de Israel. E aí continua. Não se tomarão em penhor as 2 mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, os filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então aqui vai falar a respeito da proteção, né? Primeiramente aí falou do serviço militar, depois vai falar a respeito do penhor. Evitar que os mais pobres sejam expostos e que seus meios de subsistência básicos sejam tirados deles. Deixa eu continuar lendo aqui. 6, 7. Proibição de tomar o moinho da mão é especialmente significativa, pois naquela época moinho era uma ferramenta essencial para moer os grãos e preparar alimentos. Tira essa ferramenta de alguém, equivaleria a negar sua capacidade de se alimentar. Então, mós é moinho. Não sei se a sua Bíblia está igual a minha. Um penhor dos moinhos. Você penhoraria a vida da pessoa. Se você pegar um moinho de alguém, você deveria garantir aí a justiça para com essa pessoa. De maneira nenhuma tomar posse desse moinho e não devolver. Como é que ela ia moer mais uma vez? Pegou emprestado, despenhorou a vida dessa pessoa. Ela depende de moer os grãos para poder fazer o alimento. Hoje a gente já compra tudo empacotado, né?
açúcar, trigo, tá tudo prontinho, feijão, mas as pessoas tinham que trabalhar para que esses grãos viessem para seu sustento, para seu alimento. Então, as pessoas não deviam agir aí de maneira a prejudicar essas outras. Verso 8 diz assim, guarda-te da praga, da lepra, e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás na sua casa para lhe tirar o penhor. É o que eu falei lá do moinho, né? Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Emprestou, traz para mim o que você me emprestou. A pessoa tinha que entregar de bom grado. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. E se pondo o sol, restituirás sem falta ao penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto será justiça diante do Senhor teu Deus. Então, você pegou alguma coisa emprestado com alguém, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo que eu prefiro ficar sem alguma coisa do que pedir emprestado. Acho que pedir emprestado tem hora que só Jesus, é muito ruim. Mas se você precisar emprestar, pedir emprestado ou emprestar, aquilo tinha que voltar até de noite na casa da pessoa. Ai das pessoas, hein? Empresta aí as coisas e não devolve nunca, hein? Só Jesus. É sobre isso, é sobre devolver, porque nós somos tudo pobre. Pobre já não tem as coisas direito. Aí você vai pegar emprestado e não vai devolver? Aí já é o cúmulo, né? Pegou emprestado de alguém, devolva. Depois vai falar, não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua cidade, na tua terra ou na tua cidade. No seu dia lhe trarás o teu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então, de preferência, o salário das pessoas devia ser contratados, trabalhadores contratados, jornaleiro é o termo utilizado para pessoas contratadas. Elas deviam ser pagas de dia. Hoje em dia, o que a gente tem? Chegou o dia do pagamento, de manhã cedo, lá no máximo de tarde, a pessoa já recebeu. É sobre isso. Porque as pessoas têm compromisso, elas têm que pagar. Então, deviam ser pagas de dia. Não esperar acabar o dia para pagar. Porque as pessoas têm muita coisa para pagar. A lei mosaica e a lei de Moisés fala muito sobre isso, né? A respeito de ser justo, de ser pontual, de ser correto, em questão à vida, em questão à morte, em questão a várias coisas aí. Necessitados também tinham que ter o seu sustento garantido. Versículo 16, penhor e compaixão. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Olha só. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Então, mais uma vez, compaixão e justiça. Porque fala dos filhos serem mortos pelos pais e os pais serem mortos pelos filhos. Cada um tinha que ter responsabilidade pelos seus atos, pelos seus feitos. Ninguém deveria assumir os pecados de outra pessoa ou querer acobertar o que essa outra pessoa fez. Cada um era responsável pelas suas próprias ações, como hoje, né? Cada um é responsável pelos seus atos e deve prestar contas à justiça pelo que você fez. Você tem que se apresentar lá. Sendo você acusado,
você tem que se apresentar lá diante da justiça para pagar aí pelo que você havia feito. Ninguém poderia pagar por outras pessoas. 17 ao 19, 18. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor foste escravo dali. Pelo que te ordeno que faças isso. Então fala aí direito do estrangeiro. Direito do estrangeiro é o direito do estrangeiro. Lembra quando vocês foram escravos também, lá em outros povos? Vocês devem também olhar para com o órfão, para a viúva, com o estrangeiro, com compaixão, porque vocês também foram escravos. Então, nada de ser perverso com esses outros povos, que são escravos onde vocês moram, ou que são escravos ou órfãos ou viúvas dentro do seu território. Lembra-te que vocês uma vez também foram. 19 vai falar, quando no teu campo cegares a mercê e nele esqueceres um feixe de espiga, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe de toda a obra de tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão ou para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, para que te ordeno que faças isso. Então, mais uma vez, um voto de compaixão aí para os demais que não têm o seu sustento, não têm o seu alimento. Esqueceu lá um cesto que você estava colhendo? Deixa ele lá. Ah, mas vai fazer falta? Então colhe de novo. De preferência numa outra árvore. Aquela árvore lá que você já havia esquecido, tinha um propósito. Às vezes você vai chegar lá e o cesto nem vai estar lá. Alguém já levou. Porque achou que você esqueceu. Ainda mais coisa de comer, Coisa de comer esquecida vai ser para sustento de outras pessoas. Agora eu não lembro que o 25 entrava também. 73, agora vamos para o capítulo de número 25 de Deuteronômio. Vou começar assim. Em havendo contenda entre alguns e vier o juízo, os juízes o julgarão justificado, os justos, e condenando os culpados. Agora, esse 25 ele é bem intrigante e vai falar sobre algo aí que a gente acompanhou aí em sociedades antigas, em nossos pais, nossos avós e até nas escolas, mas já extinto nas escolas. Olha só. Em havendo contenda entre alguns e vier o juízo, ou juízes, ou os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites é o quê? Chicotadas. O juiz o fará deitar-te e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites, segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos
teus olhos. Não trarás a boca ao boi não atarás a boca ao boi quando debulhas. Então, o que fala? Que as contendas entre algumas pessoas, de acordo com o juízo, de acordo com o julgamento aí da causa, depois do que acontecesse, ela poderia designar açoites, chicotadas. Era comum. Talvez para nossa cultura atual não comum, mas para deles era comum. O açoite, a chicotada, como uma correção. Era um sistema ali para o povo israelita de justiça dentre as comunidades. Dependendo do que ele fosse condenado culpado, ele levava 40 açoitadas ali diante das pessoas e depois ele serviria ali como exemplo, né? E as pessoas poderiam acompanhar, ver e falar, olha, fulano de tal fez tal coisa, foi açoitado. Vou pensar 535 vezes antes de fazer a mesma coisa. Era meio que isso, tá? Então, por mais que pareça estranho, né, impor limites sempre foi algo que devia ser usado, né, tanto nos tempos do Antigo Testamento quanto nos tempos atuais. Impor limites. A gente via nas escolas, antigamente, né, a pessoa era punida com um tapa na mão, lá com a régua. Ai, mas dói, ai, mas isso, mais aquilo. Mas é um tipo de punição que era considerado normal dentro das escolas para correção. Então não é um bater sem motivo, era um bater com o motivo, segundo a condenação ali dos juízes haviam concedido para aquela pessoa que fosse culpado, dentro do limite aí de 40 pessoas. Então, de acordo com o crime, ela recebia mais ou menos. Então, por si só, o crime era desencorajado. Porque imagina, você ser açoitado diante de todas as pessoas. Você não queria passar essa exposição, não queria sofrer essa penalidade. Então, as pessoas pensavam mais antes de fazer coisas erradas. Por isso que a gente fala, fulano merece uma coça. Por causa disso que a gente usa essa expressão. Porque as pessoas eram açoitadas no Antigo Testamento quando cometiam algo errado. Hoje, né, a gente tem essa lei aí do açoite, já não vale mais. Mas tem muita gente aí que eu acho que se recebesse uma chicotada, tinha mudado o posicionamento e pensaria umas 500 vezes antes de fazer algo errado. Levirato, caso do levirato. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que lhe der será sucessor do nome do teu irmão falecido, para que o nome desse não se apague em Israel. Então, uma família que mora juntas, vem aí a morrer. E os dois irmãos, exemplo, eu e Amanda, somos 2 irmãos, morando na mesma casa. Aí, o meu cunhado vem a morrer. Então, o meu marido deveria tomá-la por esposa. E o primeiro filho que eles tivessem seria o primogênito, seria esse sucessor desse irmão falecido, né? Não filho do meu esposo, mas seria considerado herança daquele que morreu, para que a linhagem continuasse.
Então, é muito sobre isso a religião de Israel, né? Nesses tempos aí, eles deviam... Olha a curiosidade aqui, ó. Se você tiver um irmão casado, fique feliz, se você gosta da sua esposa. Nos tempos do Velho Testamento, um homem devia casar com a esposa do seu irmão, se esse irmão morresse, para perpetuar o nome do irmão. Se o homem não quisesse casar com ela, ele deveria cuspir na sua face publicamente, tirar uma de suas sandálias e amaldiçoá-la. A gente vai ler mais pra frente aí. O primogênito lhe der esse sucessor. Porém, se o irmão não quiser tomar, verso 7, sua cunhada subirá esta. Cadê? Perdi onde eu estava. Subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. O nome da sua casa se chamará em Israel, causa do descalçado. Então, ó, era uma obrigação esse casamento aí. Estranho, né? Estranho. Mas era um jeito de manter aí a linhagem da família. Ele poderia recusar o casamento? Sim, poderia. Mas ele receberia essa maldição, essa mulher brava, diante da presença dele aí, diante de toda a congregação. Verso 11. Quando brigarem dois homens, um contra outro, e a mulher de um... Peraí. E a mulher... Cadê? Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-ás a mão, não a olharás com piedade. Então, dois homens brigando, um contra o outro, ninguém podia intervir, nem a esposa. Se essa esposa fosse intervir, ela poderia ir ter sua mão cortada. Triste, hein? Triste. Estranho, mas é coisas culturais daquele povo. Pra lá de estranho, pra lá de esquisito. Mas era como era utilizado. 13. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justa, para que se prolonguem os teus dias e da terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor Deus todo aquele que lhe pratica tal injustiça. Peso, quando fala peso aí, peso, medida, por quê? Porque eles usavam balanças para poder medir as coisas. Então, os seus pesos não podiam ser desonestos, não podia ser um peso, é 500 gramas, mas eu vou fazer um peso de ferro de 600 e vou roubar 100 gramas de todo mundo. Não. Os pesos deviam ser corretos, os pesos deviam medir realmente os pesos que eles tinham. O sistema de peso ele era crucial para a economia, para aquelas pessoas. Então, mostra que elas deviam ser honestas, de maneira nenhuma injustas ou desonestas, tentando enganar aí as outras pessoas.
porque é abominação ao Senhor, né? Essa prática. Verso 17 vai dizer: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavam abatidos e afadigados, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Lembras-te de Amaleque. Então, vai pedir para trazer na memória a história que eles viveram de hostilidade contra o rei Amaleque, como que eles vieram contra o povo de Israel. Então, vamos lembrar esse evento. A gente lembra, né, que o povo de Israel é um povo nômade. Então, naquela circunstância, eles estavam fracos e vulneráveis. E Amaleque veio atacar ele de forma covarde, de forma cruel. Eles não estavam prontos, eles não estavam preparados. Atacou eles pela retaguarda, né? Então, mostra desonra. Vocês têm que ter na memória de vocês o que aconteceu, como Amaleque foi injusto com vocês. Vocês gostariam que acontecesse contra vocês mesmos, assim como Amaleque fez com vocês? Vocês gostariam que fosse feito com você mais uma vez? Não, né? Então, não haja com crueldade, nem com hostilidade com outros povos. Lembre-se do que foi feito com vocês. Quando vocês entrarem lá na terra de vocês, linda, maravilhosa, esquece essa amargura, esse rancor contra a vida do rei Amaleque. Beleza? É isso. Finalizamos. Capítulo número 25. Agora vamos lá para Marcos. Marcos, capítulo 14, vai dizer assim, ó. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então aqui a conspiração acontecendo contra a vida de Jesus, provavelmente aqui já sabendo que eles fariam esse mal, né? Judas aí com esse plano, orientando eles aí, não durante a festa, para não causar tumulto entre as pessoas, deixa para mais para frente. E aí a gente vai ter a última ceia. Antes da última ceia tem alguma coisa, ó. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez por memória sua. Verdade. Essa mulher derramou ali aos pés de Jesus em Betânia o que
Parece ser simples, um óleo, né? Mas era um dos perfumes mais usados, mais modernos, mais caros. Unguento. Ele era feito com uma planta vermelha das montanhas do Himalaia ao norte da Índia. Esse unguento aí, esse perfume foi derramado. E aí Jesus fala que ela ungiu a ele, que ele sabia que logo ele morreria. Não estava fora do radar de Jesus. Ele sabia que aconteceria e sabia que ela estava fazendo algo ali, praticando algo com ele, que seria necessário mais lá à frente. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe meteram dinheiro neste meio tempo. Buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia, até qual? 26. Da festa de pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro com água. Segui-o e dizei ao dono da casa, aonde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é que meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi um com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes um dos 12, os que mete comigo a mão no prato, um que come conosco. Então, primeiro ali, só para voltar, eles encontraram ali uma casa, alguém que, quando eles foram à rua, perguntaram se o mestre poderia comer na casa dele, e a pessoa disse: pode comer. E assim eles encontraram um lugar espaçoso para que eles pudessem fazer ali a Páscoa. Eram 12 homens, mais a família daquela pessoa, né? Então tinha que ser uma casa grande. E ele, como eu disse, sabia que ele faleceria e seria ele na Páscoa. E ele já avisava que algum de vocês que estão sentados comigo, que comem comigo na mesa, vão me trair. E eles perguntaram: sou eu? E ele respondeu-lhes, verso 20, um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Como o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daqueles, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora não haver nascido. Judas, ele veio para cumprir aí o que devia, mas ele levou sobre si o peso de trair Jesus. E o remorso, mais à frente, você vai ver que vai corroer. Você sabe, você conhece essa história. Vai corroer ele de tal maneira que ele vai querer tirar a própria vida. Né? Foi para que se cumprisse a profecia, o Messias via e morreria. Mas pobre de Judas, né, que não conseguiu aguentar esse fardo. Realmente, eu acho que algo a se corroer por dentro. Entregar um amigo aí para que seja morto. É muito triste. 22 aí até o 24 para a gente finalizar. 26, perdão. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu, deu-lhes, dizendo: tomai, este é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saindo para o monte das oliveiras. Então, aqui a gente tem a ceia do Senhor. Deixa eu só marcar. Esse é o meu corpo. Ele fez a simbologia do pão ao corpo e ele fez a simbologia do cálice ao sangue. Nada vai virar uma coisa, não vira outra, tá? Mas é menção, é lembrança do que ele fez por nós na cruz. Ele sabia que morria, então ele tinha que deixar um memorial para nós. E esse foi o memorial, a ceia. Amém? Até aqui. Leis, ordenanças, mandamentos, estatutos, coisas para que a moral, a justiça seja imputada. Isso existe desde Moisés. Por que a gente ainda descumpre as leis? Por que será? É necessário que venhamos cumpri-las. Desde que o mundo é mundo, existem regras, e regras são para ser estabelecidas e cumpridas. Em contrapartida, aqui em Marcos, a gente tem esse momento crucial em que é chegada a Páscoa e o nosso rei há de ser sepultado, morto, e sepultado, velado, e depois, logo em seguida, ressuscitar. Eis que o nosso rei está à espera das nossas vidas ali para aguardar esse momento da Páscoa. Lembrar o que ele fez por nós. Lembrar o que essa mulher fez. Derramou um alto preço, pagou também um alto preço. Algo que lhe custou. Esse óleo também foi uma oferta. Assim como a viúva que depositou aquela moeda, esse óleo que devia ter custado dinheiro para ela, ele também representa o sacrifício que nós devemos fazer também, uma vida de oferta para com Deus, algo que nos custe, algo que nos doa. Ele espera de nós entrega, em devoção, em recursos também. E por fim aí a ceia, né? O momento em que ele sabe que seria traído. E esse memorial que nós fazemos até hoje, por amor a ele. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por todas as suas leis, por todas as suas regras, por tudo que o Senhor nos orientou. E pedir perdão por todas que não temos cumprido conforme a tua vontade. Sabemos que o Velho Testamento já não é mais uma realidade, mas que cada um de nós tem para si uma relação de mudança, tem para si entender os seus princípios, obedecê-los, para que venhamos herdar o reino dos céus. O Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, nós reconhecemos isso, nós agradecemos todos os dias. E sempre que tomamos a ceia, recordamos esse momento que tivemos, que o Senhor teve para conosco. Muito obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Nos ajuda a nos manter íntegros na tua vontade para com as nossas vidas, nos dias atuais, porque a lei continua sendo estabelecida pelos homens. Então é necessário cumprir-se as leis. Nos ajuda a cumpri-las em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Amém? E é isso. Finalizamos aí mais um dia. Espero você aí até a próxima leitura. Tchau. Tchau, tchau.